Ele dá um tapa tão forte em sua esposa grávida que todo o salão fica paralisado de horror. Mas o mais chocante é outra coisa. No meio da multidão, alguém está gravando o momento que destruirá por completo sua vida perfeita. A partir desse único golpe, tudo o que ele construiu começa a desmoronar. Os convidados se voltam contra ele. As câmeras capturam cada segundo. A verdade se expande como fogo. Sua esposa luta por si mesma. Sua irmã revela as provas. O conselho o abandona e a lei se aproxima com rapidez implacável. O que se segue é um confronto brutal de poder, exposição e justiça, alcançando um homem que se julgava intocável. Você não estará preparado para o final. As aranhas de cristal do Salão Imperial de São Paulo brilhavam como raios congelados, derramando ouro sobre centenas de taças polidas e vestidos cobertos de paetês. O riso percorreu o salão como uma onda leve e brilhante, elevando-se acima da suave música da orquestra. Aquela noite deveria ser uma celebração. 10 anos do Grupo Vilar. 10 anos de poder. 10 anos de Daniel Vilar. O CEO que construiu um império tão rápido que os jornais o chamavam de Rei Dourado de São Paulo. Ninguém, nem mesmo os convidados que o adoravam, imaginava que antes que a noite terminasse, tudo o que ele havia construído começaria a desmoronar. Helena estava ao seu lado com um vestido de cetim branco pérola. Sua mão esquerda repousava suavemente sobre a curva de sua barriga de 5 meses de gravidez. O vestido brilhava a cada respiração, mas seus olhos mostravam uma tensão silenciosa que ela não podia mais esconder. Ela havia passado anos aperfeiçoando o silêncio. Naquela noite, esse silêncio começou a se quebrar. O aroma de flor de laranjeira pairava no ar. A orquestra tocava uma valsa elegante. Garçons em uniformes impecáveis moviam-se entre as mesas com bandejas de champanhe. Cada detalhe havia sido desenhado para refletir prestígio e poder. Daniel prosperava naquele ambiente. Ele se alimentava da admiração da mesma forma que outros precisam de ar. Ele se inclinou para Helena com um sorriso impecável que enganava a todos, exceto a ela. "Quando nos chamarem ao palco, você virá comigo", ele murmurou. Seu sorriso não mudou, mas a pressão em sua voz se apertou como um punho. Helena inalou lentamente. "Daniel, o médico disse que não devo ficar muito tempo em pé. Estou me sentindo um pouco tonta esta noite. Não comece com isso", ele sussurrou, ainda sorrindo para as câmeras do outro lado do salão. "Você sempre faz o mesmo, sempre arruína as coisas importantes." "Não estou tentando arruinar nada", respondeu ela em voz baixa. "Só preciso me sentar." O maxilar de Daniel se tensionou. "Você vai me acompanhar porque as pessoas estão olhando. Não me envergonhe." Um assistente de palco se aproximou. "Senhor!" Seu discurso começa em 2 minutos. Daniel endireitou seu smoking e assentiu com segurança. O assistente desapareceu entre as cortinas. Helena sentiu a mão de Daniel apertando seu braço. Não o suficiente para deixar uma marca, apenas o suficiente para lembrá-la de quem ele pensava ser. Ela retirou levemente o braço. "Deixe-me sentar, por favor. É por causa do bebê." Os olhos de Daniel ficaram duros. "Você vai vir." O coração de Helena deu um golpe doloroso. Ela deu um passo para trás. "Daniel, pare. Você está me machucando." O sorriso dele desapareceu. E o salão, ainda cheio de conversas educadas, caiu em um instante de ar suspenso. Helena o viu antes que acontecesse. Um pequeno movimento em seu ombro. Um brilho de raiva cruzando seus olhos. Mas ela foi muito lenta. Muito surpresa. Muito cansada de ter medo. A mão dele atingiu o rosto de Helena, com tal violência que o som atravessou o salão como um tiro. A orquestra parou instantaneamente. Ofegos foram ouvidos. Um garçom deixou cair uma bandeja inteira de taças de champanhe
que se estilhaçaram contra o chão de mármore. Alguns convidados ficaram imóveis. Outros levaram as mãos ao peito. Vários cobriram a boca como se tivessem testemunhado algo proibido. Helena tropeçou para o lado, levando a mão ao rosto. A ardência se espalhou por sua bochecha como fogo. Ela se segurou no encosto de uma cadeira antes de cair. Sua outra mão abraçou a barriga. Proteger o bebê. Proteger o bebê. Sua respiração estava trêmula e entrecortada. Daniel piscou uma vez. Tarde demais, ele compreendeu que o silêncio havia devorado o salão inteiro. Ele levantou as mãos, como se tentasse acalmar a multidão. Por favor, tranquilos. Está tudo bem. Ela está grávida e emocional. Perdeu o equilíbrio. É só isso. Mas sua voz tremia, e já era tarde demais, porque no fundo do salão uma luz vermelha brilhava em uma câmera. Piscou com um ritmo frio e implacável. A mulher que a segurava abaixou a lente e avançou com calma calculada. Lúcia Silveira, a irmã mais velha de Helena. Uma das fotógrafas investigativas mais temidas do Brasil. Uma mulher que havia desvendado políticos corruptos, crimes corporativos e escândalos que famílias poderosas tentaram esconder. Ela não havia dito a Helena que compareceria. Queria observar em silêncio. Mas o silêncio não era mais uma opção. Ela caminhou em direção a eles. Seu macacão preto movia-se como sombra líquida. Seus saltos ecoavam no mármore, e cada passo aumentava a tensão, até que todo o salão se curvou em direção a ela sem perceber. Daniel franziu a testa. Quem é você? Este é um assunto privado. Lúcia o encarou como uma tempestade olha para uma costa. Um assunto privado. É assim que você chama agredir sua esposa grávida na frente de um salão cheio de testemunhas. Vários convidados murmuraram. Alguém sussurrou. Ele gravou tudo. Outro disse. Isso não foi um acidente. Daniel deu um passo à frente, com a fúria retornando à sua voz. Vou mandar a segurança tirá-la daqui. Você não sabe com quem está falando. Lúcia inclinou a cabeça. Na verdade, Daniel, é você quem não tem ideia. Ela chegou primeiro a Helena. Suas mãos estavam firmes quando segurou os ombros de sua irmã. Você está ferida. Olhe para mim. Helena levantou os olhos. Lágrimas tremiam em seus cílios, mas algo novo brilhava por baixo. Algo que estava enterrado há anos. Algo que estava se levantando. Daniel apontou para ela com uma mão trêmula. Basta. Parem de gravar. Todos vocês. Isso não será usado contra mim. Mas já estava sendo. Todos os celulares estavam levantados. Todos tinham visto sua mão atingir Helena. Todos eram reflexos de um julgamento que ele não podia mais controlar. Daniel avançou novamente, tentando segurar o pulso de Helena. Você vai vir comigo. Agora. Helena recuou. Seu coração batia com violência. Sua bochecha ardia. Algo dentro de sua coluna se endireitou como uma espada saindo de sua bainha. Não, ela disse. Apenas uma palavra. Mas a força de sua voz cortou o salão como um raio. Daniel ficou imóvel. O que você disse? Helena exalou e levantou o queixo. Eu disse que não. Eu não vou com você. Você não vai mais me tocar. Lúcia se colocou ao lado dela como uma parede. Você não está mais sozinha. O rosto de Daniel se contorceu em descrença. Helena, sente-se. Você está me humilhando. Não, ela repetiu. Você fez isso sozinho. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O tipo de suspiro que as pessoas dão quando testemunham um momento que nunca esquecerão. O maxilar de Daniel caiu. Pela primeira vez em sua vida, ele parecia pequeno. Lúcia levantou a câmera. A luz vermelha piscou sem piedade. Tudo o que você fez está aqui, e todos neste salão foram testemunhas. Daniel recuou. Seus dedos tremeram. Seu império, construído sobre controle e medo, tornou-se frágil de repente.
Helena tocou sua bochecha, sentindo o calor do golpe. E naquela dor, algo novo palpitava. Força, clareza, liberdade. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o ar encher completamente seus pulmões. Lúcia abraçou a irmã. Agora você está segura, eu prometo. E enquanto os convidados murmuravam e a segurança avançava, as aranhas de cristal brilharam ainda mais, como se o ouro do salão tivesse mudado de lado. O império havia começado a cair, e a mulher que ele tentou silenciar havia começado a se levantar. O salão de baile explodiu em caos muito antes que alguém entendesse que a noite estava oficialmente arruinada. O que instantes antes havia sido uma celebração transbordante de luxo e admiração havia se transformado em algo mais frio, mais sombrio e perigosamente perturbador. As aranhas de cristal continuavam brilhando, mas sua luz dourada agora parecia afiada, como se os próprios cristais estivessem julgando Daniel Vilar. Helena permaneceu de pé com o braço de Lúcia ao redor dela. Sua bochecha ardia. Sua respiração estava irregular, embora estivesse começando a se estabilizar. Daniel estava a vários passos de distância, preso em um limbo estranho entre raiva e incredulidade. Ele não podia compreender que a fachada perfeita que havia construído durante uma década estava desmoronando na frente de centenas de testemunhas. Seus lábios se entreabriram como se quisesse falar, mas nenhum som saiu. Seu controle, antes absoluto, escorregava entre seus dedos como poeira. Os murmúrios no salão cresciam. Você viu o quão forte ele a atingiu? Sussurrou uma mulher. Eu ouvi do outro lado do salão, respondeu um homem. Ele agrediu uma mulher grávida. Não, ele a agrediu. Isso é um crime! Daniel finalmente explodiu. Acalmem-se todos! Ele gritou com a voz trêmula de fúria. Parem de gravar! Eu disse para pararem de gravar! Ele tentou pegar o telefone de um convidado, mas o homem o puxou rapidamente. Várias pessoas deram um passo para trás instintivamente. Era como se Daniel tivesse se tornado contagioso. Os seguranças hesitavam perto da entrada, sem saber se deviam intervir. Afinal, Daniel era o CEO. Mas as câmeras, o público, as testemunhas, tudo era instável. Helena pressionou uma mão contra a barriga, enquanto uma onda de tontura a percorria. Ela inalou profundamente e sussurrou: preciso me sentar. Lúcia a guiou imediatamente para uma cadeira próxima, com movimentos rápidos e protetores. Daniel a seguiu, ignorando os olhares ao redor. Helena, pare, ele exigiu. Você está exagerando, está se envergonhando. Lúcia se virou para ele com uma fúria que vibrava em cada palavra. Ela não está exagerando. Você a agrediu. Você agrediu uma mulher grávida em público e depois tentou mentir. Daniel a fuzilou com o olhar. Você não fala por nós. Ela é minha esposa. A voz de Helena tremeu. Eu não sou sua posse. Lúcia se ajoelhou ao lado da irmã. Helena, sua barriga dói? Você está com cólicas. Seu tom suavizou, passando da raiva ao medo. Diga-me a verdade. Você sente algo estranho? Helena balançou a cabeça, embora sua respiração continuasse superficial. Só estou assustada. Muito assustada. Mas o bebê está bem, eu acho. O assistente que antes havia preparado o palco hesitou antes de se aproximar. Senhora, posso chamar um médico se precisar. O hotel tem equipe médica disponível. Sim, chame-os, disse Lúcia com firmeza, antes que Helena pudesse objetar. Ela precisa ser examinada. Daniel se interpôs entre eles e o assistente. Não, ela não precisa de um médico. Está bem, está apenas emocional. Algo se quebrou dentro de Lúcia. Sua voz se elevou com uma força que fez estremecer até os seguranças. Você não decide isso.
Você já fez o suficiente esta noite. O assistente recuou e correu para a saída de serviço para buscar ajuda. Mais convidados se aproximaram. Alguns ofereciam casacos, outros ofereciam água. Muitos simplesmente observavam com rostos cheios de choque e compaixão. O construtor do império havia se tornado o vilão em questão de minutos. Uma voz familiar quebrou o murmúrio do salão. Afaste-se dela, Daniel. Era João Carvalho, um dos membros mais antigos do conselho de diretores, um homem quase tão poderoso quanto Daniel. O salão se agitou ao ouvir seu nome. João era conhecido por sua prudência e sua visão política aguçada. Se ele estava falando em público, a situação era mais grave do que Daniel imaginava. Daniel forçou um sorriso. João, isso não é o que parece. João Carvalho levantou uma sobrancelha. Parece que você esbofeteou sua esposa grávida na frente de uma centena de testemunhas. E parece que a irmã dela gravou. Daniel empalideceu. É um mal-entendido. Então tenho certeza de que as gravações esclarecerão tudo, respondeu João com calma. Segurança, certifiquem-se de que essa câmera não seja tocada e notifiquem o departamento jurídico de que temos uma situação. Daniel se virou para Lúcia. Dê-me a câmera. Agora. Lúcia se levantou lentamente, colocando-se entre Daniel e Helena. Toque nesta câmera e farei com que todo o salão testemunhe contra você. Você encostou a mão nela uma vez esta noite. Isso não vai acontecer novamente. Nunca. O público murmurou em aprovação. Até os seguranças se moveram sutilmente para o lado de Lúcia, percebendo onde estava a verdade. Daniel estendeu a mão novamente, mas 2 seguranças se interpuseram. Senhor, por favor, acalme-se, disse um deles em voz baixa. Precisamos que mantenha distância. Daniel olhou para eles, atordoado por ousarem falar assim com ele. Vocês sabem quem eu sou? Lúcia respondeu antes deles. Sim, um homem que acabou de transmitir ao vivo o fim de seu próprio império. Nesse momento, a equipe médica chegou com uma pequena maleta. Eles se ajoelharam ao lado de Helena, verificaram sua pressão e perguntaram sobre sua respiração. Helena respondeu em voz baixa, agradecida por sua presença. Um dos médicos franziu a testa. Sua pressão está elevada devido ao estresse. Ela deve ser monitorada. Recomendamos ir ao hospital. Helena assentiu. Sim, por favor, eu quero ir. Daniel tentou protestar novamente, mas o médico levantou a mão. Senhor, este é um protocolo médico. Ela precisa de atenção imediata. O gerente do hotel deu um passo à frente. Sua expressão era tensa e nervosa. Senhor Vilar, devemos pedir que o senhor coopere. Caso contrário, podemos ter que acompanhá-lo até a saída por razões de segurança. Daniel olhou para ele sem palavras. Ele nunca tinha ouvido essas palavras dirigidas a ele. Lúcia, sussurrou Helena com a voz frágil. Venha comigo. Lúcia apertou sua mão. Sempre. Enquanto os médicos preparavam uma cadeira de rodas, alguém na multidão gritou. Ele deveria ser algemado. A tensão subiu como um relâmpago. Outro acrescentou. Estou subindo meu vídeo agora mesmo. E um terceiro disse. Isso vai explodir nas redes. Os olhos de Daniel percorreram o salão. A percepção o atingiu em cheio. Ele estava perdendo o controle, perdendo a dignidade, perdendo tudo. Seu império não estava sangrando. Estava se esvaindo. E sua esposa, a mulher que ele tentou silenciar por anos, era a que se afastava com a cabeça mais erguida do que nunca. Helena permitiu que os médicos a ajudassem a sentar na cadeira de rodas. A multidão se abriu para ela como se ela fosse uma rainha em vez de uma vítima. Lúcia caminhava ao lado dela, segurando a câmera como se fosse uma arma forjada com a verdade. Daniel estendeu a mão pela última vez. Helena, espere. Ela não olhou para trás. Nenhuma vez. E o Salão Imperial de São Paulo
antes símbolo do poder de Daniel, observou em silêncio como a mulher que ele tentou destruir se tornava a primeira peça de seu império a se levantar sem ele. As luzes piscantes dos alertas de entrada iluminaram o telefone de Daniel Vilar, mesmo antes que as portas do salão se fechassem completamente atrás da cadeira de rodas de Helena. No instante em que ela desapareceu do salão, escoltada pelos médicos e rodeada de convidados que murmuravam, o império que ele havia polido durante uma década começou a tremer. Daniel ficou no centro do salão de baile, com o peito subindo e descendo bruscamente enquanto dezenas de olhares se fixavam nele. Sua mente corria, desesperada para recuperar o controle, para reescrever a história que já escapava de suas mãos. Ele ajeitou o paletó do smoking e forçou um sorriso rígido. Por favor, continuem a desfrutar da noite. Houve um mal-entendido. Ninguém se mexeu. As conversas não recomeçaram. As taças de champanhe permaneceram intocadas. Todos os convidados estavam imóveis, esperando a próxima mentira que ele tentaria inventar. Daniel levantou a voz. Minha esposa está emocional. Perdeu o equilíbrio. Qualquer um que diga o contrário está exagerando. Uma convidada da frente, com um vestido cor de safira, falou sem medo. Nós vimos tudo, Daniel. Outra acrescentou. Não insulte nossa inteligência. O sorriso de Daniel se quebrou. Vocês estão interpretando mal o que viram. Helena tem estado sob estresse. Já sabem como é a gravidez. Ela se sobrecarrega facilmente. João Carvalho, o membro do conselho que o havia confrontado antes, deu um passo à frente. Daniel, pare de falar antes de se afundar mais. Sua voz era calma, mas tinha uma firmeza que fez vários convidados prenderem a respiração. Daniel cerrou o maxilar. Não preciso do seu conselho. Preciso que todos entendam que o que aconteceu esta noite foi um assunto privado. João cruzou os braços. Nada é privado quando acontece em um salão cheio de sócios e acionistas. Isso não vai desaparecer. O peso da sala se estreitou ao redor dele. Daniel sentiu o suor se formando sob o colarinho do smoking. Ele examinou os rostos em busca de uma expressão de apoio, mas só encontrou olhos frios e cheios de incredulidade. Minha esposa tem estado instável ultimamente, insistiu Daniel, agarrando-se a qualquer desculpa. Ela fica dramática por coisas insignificantes. Já sabem como as emoções se alteram durante a gravidez. Lúcia, que havia permanecido perto da porta, observando-o desmoronar, avançou com a câmera, ainda na mão. A pequena luz vermelha piscava na superfície, lembrando-o de que cada segundo daquele desastre estava gravado para sempre. Sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Não a culpe. Ela não fez nada de errado. Ele se defendeu. Algo que não pôde fazer por anos. Os olhos de Daniel escureceram. Você está manipulando a narrativa. Lúcia levantou um pouco a câmera. A câmera não manipula nada. Ela capta a verdade. E desta vez, você não pode se esconder atrás do seu dinheiro nem do seu título. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Daniel sentiu um nó no estômago. Ele apontou para Lúcia. Você acha que pode me arruinar com um vídeo? Eu a processarei. Processarei todo aquele que publicar essas mentiras. João interveio novamente, com um tom mais firme. Daniel, pare. Olhe ao seu redor. Metade do salão tem gravações. A outra metade é testemunha. Você vai processar a cidade inteira? Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A humilhação se infiltrou até seus ossos. Ele sentiu o controle escapar fragmento por fragmento, e aquele terror era completamente novo para ele. Nada no mundo dos negócios o havia assustado assim. Um jovem da equipe de comunicação se aproximou com cautela. Senhor Vilar, o departamento de comunicação pede instruções imediatas.
3 mídias nacionais estão solicitando comentários. O incidente está se espalhando online. Daniel engoliu em seco. Que incidente? O incidente em que o senhor agrediu sua esposa, disse o jovem com um tom suave, como se falasse com alguém instável. As pessoas estão chamando de agressão. Isso é absurdo! Daniel explodiu. Eu mal a toquei. Lúcia caminhou até ficar a poucos passos dele. Mal a tocou? Daniel, o rosto dela está vermelho. Ela pode ter caído. Ela está carregando um filho. Ela está exagerando, cuspiu Daniel. Houve um suspiro coletivo. A multidão ficou horrorizada. Os olhos de Lúcia arderam. Você deixou uma marca no rosto dela. Você a aterrorizou. E o mundo inteiro está prestes a ver exatamente o que você fez. Está acabado, murmurou alguém. Daniel ouviu e sentiu a fúria subir por sua garganta. Não, ele disse com a voz afiada. Vocês pensam que um vídeo vai me destruir. Eu controlo esta empresa. Eu controlo a narrativa. Eu controlo tudo. Isso era verdade antes, respondeu João. Não é mais. As luzes do salão piscaram como se refletissem a mudança de poder. Daniel olhou para João, compreendendo tarde demais que o homem que uma vez o apoiou agora estava firmemente do lado contrário. Daniel apontou para ele, tremendo de raiva. Você está se voltando contra mim. Estou protegendo a empresa, disse João. O que você fez esta noite é indefensável. O conselho se reunirá amanhã de manhã. Daniel deu um passo para trás. Vocês não podem fazer isso. Nós podemos, respondeu João em voz baixa. E faremos. Foi como se um alçapão se abrisse sob os pés de Daniel. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava estar sem poder. Ele se virou para Lúcia, consumido pelo desespero. Dê-me a câmera. Eu lhe pagarei o que quiser. A expressão de Lúcia se endureceu. Não há nada que você possa oferecer que valha mais do que a segurança de Helena. A voz de Daniel baixou para um grunhido ameaçador. Você vai se arrepender. Lúcia avançou até ficar a centímetros de seu rosto. Eu já me arrependo de não ter chegado antes. Um silêncio profundo caiu sobre o salão. O que antes foi uma celebração, agora parecia a cena do crime da queda de um homem. Daniel sentiu as paredes se fecharem ao seu redor, os olhares se afiarem, os murmúrios crescerem. Seu império escorria entre suas mãos. Não por traição corporativa, não por ruína financeira, mas porque ele havia agredido a única pessoa que o amara de verdade. E agora, esse ato estava explodindo em toda São Paulo. Pela primeira vez naquela noite, Daniel Vilar entendeu que isso não era apenas um escândalo. Podia ser o início do fim. A sirene do elevador privado do hotel zumbiu suavemente enquanto os médicos guiavam Helena para dentro. Lúcia permaneceu colada à sua irmã, uma mão segurando os dedos trêmulos de Helena e a outra segurando firmemente a câmera que continha a verdade. As portas se fecharam lentamente, isolando-as do brilho envenenado do salão de baile e do homem que tentara reescrever a realidade. Por um breve instante, o pequeno elevador ficou insuportavelmente silencioso. A respiração de Helena ecoava no espaço estreito. Sua bochecha latejava a cada batida do coração, e o medo se acumulava em sua barriga, apertando seus músculos enquanto ela segurava o pulso de Lúcia com força. Estou bem, sussurrou Helena, embora sua voz já não contivesse a convicção de antes. Só quero ter certeza de que o bebê está bem. Lúcia se inclinou para ela. O bebê está bem. Você é forte. O médico disse que sua pressão estava alta devido ao estresse. Vamos direto para o hospital. Helena assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma dor que ela não sabia mais esconder. Ela não queria que esta noite terminasse assim.
Lúcia soltou um suspiro entrecortado. Helena, ele te agrediu. Na frente de todos. A noite não deu errado por sua causa. Deu errado por causa dele. O elevador parou. As portas se abriram. A garagem privada do hotel parecia fresca e escura em comparação com o salão ardente de luz. Um carro preto de transporte esperava com a porta traseira aberta. Os médicos ajudaram Helena a entrar com movimentos cuidadosos. Lúcia entrou atrás dela e fechou a porta. Assim que o carro arrancou, a fachada de Helena voltou a se quebrar. "O que vai acontecer agora?" murmurou Helena. "E se ele tentar vir ao hospital?" Lúcia apoiou suavemente a mão no joelho dela. "Ele não virá. E se vier, eu estarei lá. A segurança estará lá. E a lei estará lá." Helena engoliu em seco. "Ele dirá que eu caí ou que entendi mal. Ele sempre tem uma versão para tudo." Lúcia levantou um pouco a câmera. "Esta é a nossa versão. Esta é a verdade. E não pode ser apagada." O carro percorreu as ruas iluminadas de São Paulo, passando por cafés noturnos e semáforos que piscavam em vermelho. Helena olhou pela janela, roçando com os dedos a bochecha onde a marca da mão de Daniel ainda ardia. "Antes ele era tão delicado", murmurou. "Antes de a empresa crescer. Antes de as câmeras o amarem mais do que eu o amava." Lúcia manteve o olhar fixo. O poder não o mudou. Ele o revelou. Helena fechou os olhos, deixando que essas palavras afundassem na dor crescente em seu peito. Ela sentiu um suave chute do bebê, lembrando-a de que não estava sozinha e que suas decisões importavam agora mais do que nunca. O hospital apareceu ao longe, brilhante e estéril sob o céu noturno. Os médicos levaram Helena rapidamente pelas portas automáticas, entre o cheiro de desinfetante e passos apressados. Uma enfermeira os conduziu diretamente para uma sala de exame privada. "Por favor, deite-se", disse ela com suavidade. "Verificaremos o batimento fetal, sua pressão arterial e qualquer possível trauma." Helena se deitou lentamente na maca. Lúcia se colocou perto da cabeceira, sem soltar a câmera nem a mão de sua irmã. A enfermeira colocou os sensores sobre a barriga de Helena. Segundos depois, um som rítmico encheu a sala. O batimento, forte, constante, vivo. Lágrimas rolaram pelas têmporas de Helena. Os ombros de Lúcia baixaram de alívio. A enfermeira sorriu. "Seu bebê parece saudável. O estresse pode causar tensão temporária no abdômen, mas não há sinais de perigo imediato. Vamos observá-la por algumas horas por precaução." "Obrigada", sussurrou Helena, com a voz embargada. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes, deixando que o batimento constante enchesse o ar como uma melodia frágil. Então, ouviram uma batida na porta. Lúcia se enrijeceu imediatamente. Seus dedos se fecharam mais forte ao redor do corpo da câmera, como um reflexo aprendido em situações mais sombrias. A porta se abriu devagar. Um oficial de polícia uniformizado entrou. Sua expressão era serena, profissional, mas carregada de propósito. "Senhora Vilar", disse com voz suave. "Sou o delegado Ramos. Recebemos múltiplas chamadas do hotel. Fomos informados de que a senhora pode ter sido agredida." Helena prendeu a respiração. Lúcia deu um passo à frente, mas mantendo o respeito. "Sim", respondeu Lúcia em voz baixa. "Ela foi atacada." Ramos assentiu uma vez. "Precisarei de uma breve declaração. A senhora está sob cuidados médicos, então serei conciso. O ocorrido esta noite foi testemunhado por muitas pessoas. E já recebemos provas em vídeo." Helena tremeu. "Ele, Daniel, não foi detido ainda", respondeu o oficial. "Mas considerando a gravidade dos relatos e o fato de a senhora estar grávida,
O caso se enquadra na categoria de possível violência doméstica de acordo com a lei brasileira. A senhora tem direito à proteção imediata. Lúcia inalou bruscamente. Queremos uma ordem de restrição, esta mesma noite. A senhora terá, garantiu Ramos, mas antes preciso confirmar sua segurança e recolher qualquer evidência que deseje apresentar. Lúcia levantou a câmera. Está tudo aqui. Ramos pegou a câmera com cuidado. Será registrada seguindo o protocolo de custódia. Garanto que não desaparecerá. A voz de Helena tremeu. Ele me agrediu. Eu disse a ele que não podia ficar de pé por causa do bebê, e ele me agrediu. O oficial assentiu lentamente. Lamento que a senhora tenha passado por isso, mas agora está segura, e a lei seguirá seu curso. Lúcia segurou a mão de sua irmã. Você não precisa mais ter medo. Helena respirou com dificuldade. Eu não tenho medo por mim. Tenho medo do que ele fará quando perceber que não pode controlar a história. O oficial abaixou seu bloco de notas. Então, é ainda mais importante que a senhora permaneça aqui esta noite sob proteção. Haverá um guarda vigiando o corredor. Ninguém não autorizado poderá se aproximar. Helena assentiu. O alívio e o medo se entrelaçaram em seu peito como dois fios puxando em direções opostas. Quando o oficial saiu, Lúcia se virou para ela. Escute-me. O pior já passou. A verdade veio à tona. Você sobreviveu a esta noite. O bebê também. E Daniel não pode mais tocar em você. Helena fechou os olhos, deixando que essas palavras penetrassem. Ela não se sentia vitoriosa. Ainda não. Mas sentia que algo novo estava começando a se levantar dentro dela. Algo pequeno, frágil, mas real. Era ela. O império começou a sangrar no momento em que Daniel levantou a mão. Mas nesta sala branca do hospital, iluminada por monitores suaves e pelo batimento do seu filho, Helena sentiu o pulso de um novo começo e compreendeu que pela primeira vez em anos ela não estava se quebrando, estava acordando. Daniel Vilar sempre acreditou que controlava cada narrativa, cada manchete, cada sussurro, cada opinião que o público formava sobre ele. Durante 10 anos, seu império havia sido construído sobre uma imagem impecável. Ternos polidos, discursos perfeitos, fotografias cuidadosamente selecionadas que o mostravam como o visionário carismático de São Paulo. Um homem intocável, um homem admirado, um homem temido. Mas às 13h17 da madrugada, enquanto a cidade dormia, seu mundo ardeu. Tudo começou com uma única publicação. Um vídeo borrado enviado por um convidado ainda traumatizado pelo incidente no salão. A legenda dizia: o CEO Daniel Vilar agride sua esposa grávida durante uma festa da empresa. Em questão de minutos, o vídeo foi republicado por outro convidado com um ângulo mais claro. Depois outro. Em seguida, alguém subiu a primeira imagem estática capturada por Lúcia, nítida e irrefutável. A imagem viajou como um raio. Quando o corpo exausto de Daniel caiu sobre seu caro sofá de couro, o mundo já estava destruindo sua reputação. Ele olhou para o telefone enquanto uma avalanche de notificações explodia na tela. Menções, mensagens, ligações perdidas. Tags se multiplicando por segundos. A primeira tag chegou à tendência nacional em 1 hora. Vilar agressão. Depois outra, justiça para Helena. Depois uma terceira, mais fria e cortante. Fim do Império Vilar. Daniel clicou em um dos vídeos. O som do tapa ecoou pelos alto-falantes de sua cobertura. Ele se viu levantando a mão. Viu Helena cambalear. Ouviu o ofego coletivo. Observou o flash da câmera de Lúcia. Repetiu-se uma e outra vez em um ciclo do qual
Ele não podia escapar. Lágrimas arderam em seus olhos, não por remorso, mas pelo horror de perder o controle. Ele jogou o telefone do outro lado da sala. Bateu no chão de mármore com um estalo violento. "Isso é falso!" Ele gritou para o vazio. Estão distorcendo tudo." Mas a verdade era simples. Ninguém havia distorcido nada. A câmera não havia piscado. E o mundo o havia visto. Do outro lado de São Paulo, em um pequeno quarto privado de hospital, Helena ainda estava acordada. Ela não dormiu nem um segundo. O suave brilho do monitor iluminava a sala com uma calma que ela não sentia. Sua mão repousava sobre a barriga, ouvindo o ritmo constante do coração do bebê. Lúcia dormia em uma cadeira próxima, com a cabeça apoiada na parede, ainda abraçando a câmera como um salva-vidas. Helena pegou o telefone e hesitou. Vibrava sem parar. Mensagens de amigos, de colegas de trabalho, de pessoas que ela mal se lembrava. A maioria dizia o mesmo. Sentimos muito. Outros diziam, não tínhamos ideia. Alguns escreviam, estamos orgulhosos de você por se defender. Ela deslizou o dedo entre a maré interminável de publicações. Seu nome em toda parte. Seu rosto em cada artigo. Ela se sentia exposta, vulnerável, oprimida pelo barulho. Mas sob o medo, algo quente surgiu dentro dela. Ela não era mais invisível. As pessoas acreditavam nela. As pessoas finalmente a viam. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel estava sentado na escuridão, vendo seu império desmoronar em tempo real. 10.000 ações caíram na primeira hora, disse João Carvalho com frieza pelo alto-falante. Os acionistas estão furiosos, querem uma reunião de emergência ao meio-dia. Daniel sentiu um nó na garganta. Podemos dar outro giro. Digam a eles que é um mal-entendido. A resposta de João foi cortante. Um mal-entendido não chega ao número 1 nas tendências nacionais. Um mal-entendido não tem 4 ângulos de gravação e 100 testemunhas. Daniel apertou a borda da mesa. É minha esposa. Eu ainda posso consertar isso. Você não pode consertar, respondeu João. Você agrediu uma mulher grávida, em público, durante um evento da empresa. O conselho quer suspendê-lo pela manhã. Se você resistir, eles o destituirão. Daniel sentiu uma onda de fúria percorrer suas veias. Você está me traindo. Não, disse João. Você nos traiu no momento em que encostou as mãos nela. A ligação foi cortada. Daniel ficou sozinho, respirando com dificuldade, olhando para seu reflexo nas enormes janelas. Mal reconhecia o homem que via. Seu império sempre pareceu sólido, indestrutível, mas agora tremia como um vidro prestes a quebrar. Às 4h42 da manhã, uma notícia de última hora iluminou todas as telas do Brasil. Novo vídeo do ataque de Vilar. O clipe aparecia junto a análises legais, comentários de especialistas em violência doméstica, psicólogos e advogados. Todos dissecavam cada segundo do incidente. Às 5h15, um programa matinal transmitiu uma entrevista com uma das convidadas do salão de baile. Ela descreveu o som do tapa, o choque no rosto de Helena, o pânico na sala. As lágrimas corriam por suas bochechas enquanto falava. Às 5h30, o hospital recebeu uma ligação da polícia informando que o juiz de plantão havia aprovado uma ordem de restrição urgente contra Daniel Vilar. Efetiva imediatamente. Lúcia acordou com o som do telefone. Abriu os olhos de repente. Atendeu rapidamente e depois olhou para Helena. É oficial. Ele não pode se aproximar a menos de 500 metros. Nem de você, nem do bebê. Helena exalou. Seus ombros tremeram de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia respirar sem olhar por cima do ombro. Lúcia se aproximou mais e acariciou suavemente o cabelo dela.
As pessoas estão do seu lado. Elas veem você, ouvem você, acreditam em você. Helena assentiu devagar. Eu nunca pensei que o mundo se importaria. Lúcia sorriu com ternura. Ele se importa porque você se levantou e porque a verdade não pode mais ser ignorada. Helena observou o monitor. Os números piscavam com constância, como pequenas promessas de um amanhã mais seguro. Do outro lado de São Paulo, Daniel Vilar abriu outro vídeo. Outro ângulo. Outra testemunha. Outra manchete rasgando o que restava de suas defesas. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava não ter poder. E quando o amanhecer cobriu a cidade com um ouro pálido, duas coisas ficaram absolutamente claras. O mundo havia escolhido seu lado, e o império que ele acreditou ser eterno estava desmoronando mais rápido do que ele conseguia respirar. A sala do hospital estava em silêncio, exceto pelo ritmo constante do monitor fetal. O suave bip enchia o ar como um batimento frágil de esperança. Helena estava deitada de lado, com uma mão apoiada sobre a barriga. Sua respiração, finalmente mais lenta, ajudava a estabilizar os números que piscavam na tela. A luz inicial da manhã filtrava-se pelas persianas em finas faixas douradas que roçavam sua pele como uma tranquilidade de que ela precisava desesperadamente. Lúcia estava sentada na cadeira ao lado dela. Ela tinha a câmera sobre as pernas e os olhos alertas, apesar do cansaço. Não havia dormido. Nem um segundo. Cada músculo do seu corpo permanecia tenso, pronta para proteger sua irmã de qualquer ameaça, real ou imaginária. Uma batida suave soou na porta. Ela se abriu e um médico entrou. Seu jaleco branco moveu-se levemente enquanto ele se aproximava da cama. Sua voz era calma e profissional, exatamente o que Helena precisava ouvir no meio da tempestade. Senhora Vilar, sou o Dr. Freitas. Estou aqui para revisar seus exames e verificar novamente o bebê. Helena assentiu em silêncio. Lúcia se levantou, embora não tenha dado um passo para trás. O doutor verificou primeiro o monitor. O batimento do bebê está estável, forte. Não há sinais de traumatismo interno, nem de perigo imediato. A senhora precisará de repouso e vigilância durante as próximas 24 horas, mas fisicamente seu filho está seguro. Helena soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. As lágrimas encheram seus olhos. O alívio caiu sobre seus ombros como água morna. Obrigada, ela sussurrou. O Dr. Freitas continuou, seu tom ficando mais sério, embora sem perder a suavidade. Agora devemos falar da outra parte de seu estado. Revisei o hematoma que está se formando em sua maçã do rosto. Coincide com um golpe forte dado com a mão aberta. O inchaço e a vermelhidão são consistentes com uma agressão física. Incluirei isso em seu relatório médico. Helena prendeu a respiração. Ouvir isso ser nomeado de forma tão direta fez tudo se tornar inquietantemente real. O maxilar de Lúcia se tensionou. Inclua cada detalhe, por favor. Ela precisa dessa documentação. Eu farei, respondeu o doutor. A lei brasileira exige que qualquer profissional de saúde que trate lesões compatíveis com violência doméstica apresente um relatório formal. Já notifiquei a assistente social de plantão e as autoridades. Este incidente não pode ser ignorado. Helena fechou os olhos. Ele ficará furioso. O Dr. Freitas respondeu com suavidade. A reação dele não muda seus direitos. A senhora e seu bebê devem ser protegidos. Antes que Helena pudesse responder, outra batida soou na porta. O delegado Ramos entrou novamente, com um conjunto de documentos na mão. Seu rosto era sério, mas carregado de uma gravidade evidente. Senhora Vilar, voltei com a documentação oficial. Baseados nos vídeos, nas declarações das testemunhas, na evidência médica e em seu estado,
O juiz aprovou uma ordem de proteção. Helena engoliu em seco. O que isso significa exatamente? Ramos puxou uma cadeira para falar na altura dos olhos dela. A ordem estabelece que Daniel Vilar deve se manter a pelo menos 500 metros da senhora e do hospital em todos os momentos. Ele não pode ligar nem enviar mensagens, nem tentar contatá-la através de terceiros. Se o fizer, pode ser detido imediatamente. Lúcia assentiu com firmeza. Bom, é disso que ela precisa. Ramos continuou. A polícia já enviou agentes ao prédio dele. Ele foi notificado. Não será permitido que ele se aproxime deste hospital. As mãos de Helena tremeram ligeiramente. O que acontece agora? Tomaremos sua declaração completa hoje, explicou Ramos. A senhora pode fazê-lo agora ou depois de descansar. Não há pressão, mas quanto antes for registrada, antes as acusações avançarão. Lúcia apertou a mão de sua irmã. Você não precisa ser forte a cada segundo. Apenas diga a ele quando estiver pronta. Helena respirou fundo. Posso fazer agora. Ramos assentiu. Muito bem. Ele abriu seu bloco de notas. Por favor, descreva os acontecimentos de ontem à noite da sua perspectiva. A voz de Helena falhou no início, mas se tornou mais firme à medida que ela falava. Ela contou tudo, a discussão, a pressão. O momento em que Daniel agarrou seu pulso, o medo crescente, o tapa que ecoava mais forte em sua memória do que no salão. Ela descreveu a comoção do público, a ardência em sua bochecha, a forma como abraçou instintivamente sua barriga para proteger seu filho. Enquanto falava, as lágrimas escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram o desabafo de anos de medo finalmente expressos em voz alta. Ramos ouviu com atenção, escrevendo cada detalhe. Quando ela terminou, ele fechou o bloco de notas com calma. Senhora Vilar, com base no que descreveu e na evidência reunida, este caso está classificado oficialmente como violência doméstica. As acusações prosseguirão. A senhora fez o certo. Helena secou as bochechas com os dedos trêmulos. Ainda dói dizer. Lúcia envolveu seus ombros com um braço. A verdade dói, mas é a única que pode libertar você. O doutor retornou brevemente para agendar outra verificação fetal. 2 enfermeiras ajustaram as cobertas de Helena e baixaram a intensidade das luzes. A sala voltou a suavizar-se, cheia de calor e tranquilidade. O delegado Ramos se levantou para sair. Haverá um policial fora de sua porta durante as próximas 24 horas. Se precisar de algo, avise a enfermeira. Helena assentiu. Obrigada por nos proteger. A senhora merece estar segura, ele respondeu antes de sair. Quando a porta se fechou, Lúcia puxou sua cadeira para mais perto. Helena pegou a mão dela. Pela primeira vez em anos, sussurrou Helena. Sinto que alguém finalmente está me defendendo. Lúcia sorriu com ternura e afastou uma mecha do rosto de sua irmã. Não é só alguém, é toda a gente que viu o que ele fez. E agora a lei também. Helena olhou para o monitor, onde o batimento continuava marcando seu ritmo suave. Era como uma promessa, um lembrete de que não estava sozinha, um lembrete de que tinha um futuro além do medo. Ela fechou os olhos e deixou que esse som a sustentasse. Aquela noite ela havia sido quebrada por dentro, mas naquela quebra, algo mais forte havia começado a se formar. E o relatório apresentado nesta sala de hospital havia selado o primeiro capítulo de A Queda de Daniel Vilar. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas do hospital e desenhava linhas finas nas paredes do quarto privado de Helena. O mundo exterior estava acordado, agitado, furioso e eletrizado pela história que havia explodido durante a noite. Mas dentro do quarto formava-se outra tempestade, uma que arrastava lembranças que Helena havia tentado enterrar tão profundamente que quase acreditou que haviam desaparecido.
Lúcia voltou com 2 cafés e uma expressão que advertia que a paz não duraria. Preciso te dizer algo, disse ela enquanto entregava a Helena a xícara quente. É sobre Daniel, e não é sobre o que aconteceu ontem à noite. Helena pousou a xícara lentamente. Seu pulso acelerou. O que está acontecendo agora? Lúcia puxou uma cadeira. Quando o vídeo se tornou viral, mulheres começaram a me escrever. Desconhecidas. Pessoas que diziam conhecê-lo. Pessoas que disseram ter visto coisas. O estômago de Helena se apertou. Visto o quê? Padrões, sussurrou Lúcia. Sinais de alerta que ele vem mostrando há anos, não apenas com você. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Ela olhou para a irmã, buscando certeza em seus olhos. Diga-me. Lúcia pegou seu telefone. Quero que você ouça isso. Ela abriu uma série de mensagens. A primeira nota de voz era de uma mulher que Helena não conhecia. Seu tom era trêmulo, honesto e doloroso. Eu trabalhei para o Grupo Vilar, disse a mulher. Ele me encurralou durante uma reunião de conferência. Nunca me agrediu, mas ameaçou meu emprego quando recusei acompanhá-lo para jantar. Eu denunciei, mas a queixa desapareceu. Pensei que tinha feito algo errado. Sinto muito pelo que ele fez a você. A respiração de Helena ficou agitada. Seguiu-se outra mensagem. Uma voz jovem, tímida, mas corajosa. Fui estagiária na empresa há 3 anos. Ele gritou comigo até me fazer chorar porque derramei café. Depois disso, eu o evitava todos os dias. Pensei que era normal. Agora vejo que nunca foi. Lúcia observou Helena em silêncio. A verdade caiu entre elas como uma pedra pesada. Mas o pior foi a terceira mensagem. A voz dessa mulher falhava de medo. Eu morava em frente ao seu apartamento. Uma vez eu o ouvi gritar com você. Depois algo forte bateu na parede. Liguei para a segurança, mas ele abriu a porta e disse que estava tudo bem. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Sinto muito. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, que ela tentou não deixar sair. Ela piscou, cada palavra abrindo feridas antigas, que ela tentara desesperadamente calar. Ela se lembrou da noite em que Daniel bateu na porta do quarto com tanta força que o espelho rachou. Ela se lembrou do som de algo quebrando. Ela se lembrou de quando ele apertou seu pulso tão forte que no dia seguinte ela não conseguia segurar um copo. Ela se lembrou de todas as vezes que o desculpou, de todas as vezes que se culpou, de todas as vezes que sussurrou. Ele está estressado. É só isso? Sua voz foi apenas um fio. Achei que tinha imaginado aquela noite. Pensei que estava exagerando. Você estava sobrevivendo, disse Lúcia suavemente. Você estava sozinha, e ele dependia do seu silêncio. Helena pressionou os dedos contra a manta, tentando se ancorar enquanto velhas feridas se abriam. A sala ficou menor, como se as lembranças a tivessem seguido até ali. Por que eu fiquei? Ela sussurrou. Lúcia acariciou sua bochecha. Porque ele a fez acreditar que você não tinha escolha. Mas agora você tem a verdade. E a verdade é mais forte do que ele. Helena encostou a cabeça para trás e deixou as lágrimas caírem livremente. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram o desabafo de anos de dor silenciosa. Anos engolindo dor porque pensava que ninguém acreditaria nela. Lúcia continuou com voz suave. Há mais. 2 ex-funcionárias já entraram em contato com as autoridades. Estão dispostas a testemunhar. Dizem que ele manipulou investigações antes, que usou dinheiro para fazer desaparecer queixas. Mas desta vez, ele não tem controle. Helena olhou para suas mãos. Elas pareciam diferentes agora. Não pequenas, não indefesas, não invisíveis. As pessoas realmente viram, ela disse. Elas viram o que ele fez, viram o que eu vivi. É isso mesmo, disse Lúcia. E agora o passado que ele enterrou está voltando.
Cada mentira que ele usou para se esconder está sendo aberta. Helena fechou os olhos. Uma lembrança surgiu como um fantasma. Uma porta batida. Um vaso quebrado. Um hematoma em seu braço. Daniel sussurrando. Se você disser algo, eles vão pensar que você é louca. Ela acreditou nele. Até aquela noite. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. O delegado Ramos entrou novamente, carregando uma pasta grossa de documentos. Seu rosto era sério, embora não duro. Trago novidades, ele disse. É importante. Helena se levantou. Lúcia se aproximou. Ramos abriu a pasta. Desde que o vídeo se tornou viral, recebemos 6 declarações de pessoas relacionadas ao Sr. Vilar. Ex-funcionários, testemunhas, vizinhos. Seus relatos estabelecem um padrão de intimidação e possíveis incidentes anteriores. Helena prendeu a respiração. Isso fortalece muito seu caso, disse Ramos. Demonstra que não foi um fato isolado e nos ajuda a entender o alcance de sua conduta. A voz de Helena tremeu. Então eu não imaginei. Ramos olhou diretamente para ela. Não, você estava vivendo com medo. Isso é diferente. Suas palavras a envolveram como uma onda quente. Helena a inalou lentamente, deixando que seus pulmões se enchessem por completo, como se finalmente pudesse respirar sem peso. Lúcia apertou sua mão. Está vendo? Você nunca foi fraca. Você nunca foi exagerada. Você nunca esteve errada. Helena falou em voz baixa. Eu não queria acreditar que ele pudesse ser assim. Ramos fechou a pasta. Senhora Vilar, tudo está se inclinando a seu favor, mas há algo mais que a senhora precisa saber. O juiz distrital está considerando acusações formais. Com o padrão que está surgindo, Daniel pode enfrentar mais de uma acusação. Helena absorveu o peso de suas palavras. Ela não estava mais presa na escuridão. O mundo finalmente estava iluminando cada canto. Ela olhou para Ramos, depois para Lúcia e finalmente para o monitor, onde o coração de seu bebê batia suavemente. Ela sentiu sua coluna se endireitar, sua voz se firmar, seu medo diminuir. Eu quero seguir em frente, ela disse. Completamente. Não mais silêncio. Lúcia apertou a mão dela, com orgulho brilhando em seus olhos. O delegado Ramos assentiu. Então a acompanharemos em cada passo. Helena respirou fundo novamente, firme, cheia, segura. Pela primeira vez, ela não estava sobrevivendo ao seu passado. Estava enfrentando-o e vencendo-o. Daniel Vilar nunca havia sentido medo como sentia agora. Nem quando começou seu negócio do zero. Nem quando enfrentou investidores hostis. Nem mesmo quando as crises econômicas ameaçaram derrubar tudo. Aqueles momentos haviam sido desafios, cálculos, jogos, que ele sabia vencer. Mas isso era diferente. Isso era um furacão que avançava direto para ele. E nenhuma estratégia podia mudar a direção do vento. Às 7h30 da manhã, ele entrou em seu escritório de cobertura, ainda com o mesmo smoking da festa. Sua camisa estava amassada, a gravata borboleta pendia frouxa. Seus olhos estavam vermelhos após uma noite mergulhada no caos da internet. Ele bateu na mesa com as mãos. Ligue para o departamento de comunicação, gritou para seu assistente. Quero um comunicado de imprensa em 30 minutos. Algo que gere simpatia, algo que me faça parecer a vítima. Seu assistente Mateus hesitou. Ele tinha o rosto pálido, nervoso e frágil. Senhor, o departamento de comunicação não redigirá nada sem a aprovação do conselho. Disseram que devem seguir o protocolo de crise. Daniel olhou fixamente para ele. Protocolo de crise? Isso não é uma crise. É difamação. Sabe quantas pessoas exageram na internet? Posso consertar isso. Mateus engoliu em seco. Senhor, há 4 vídeos, claros, de diferentes ângulos, e dezenas de testemunhas.
O conselho já publicou um comunicado dizendo que estão profundamente preocupados com o ocorrido ontem à noite. Daniel sentiu algo se quebrar dentro dele. O que eles disseram? Está em todos os noticiários, murmurou Mateus. Eles terão uma reunião de emergência ao meio-dia. Querem suspendê-lo temporariamente. Daniel apertou a borda da mesa até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Me suspender? Esta é minha empresa. Mateus baixou o olhar. É a empresa do conselho. Legalmente, eles podem destituí-lo se suas ações colocarem a corporação em risco. Daniel abriu a boca, pronto para explodir. Mas seu telefone vibrou com força. Ele atendeu. Era seu advogado. Você viu os vídeos? Exigiu Daniel. Sim, respondeu o advogado. Sua voz estava carregada de precaução. Daniel, você deve parar de falar publicamente. Não publique nada. Não tente contatar sua esposa. Há uma ordem de proteção. Eu sei que há uma ordem de proteção, rosnou Daniel. Mas Helena exagera. Ela sempre exagera. Houve um silêncio longo. Demasiado longo. Daniel, respondeu finalmente o advogado. Eu vi o vídeo. Todos viram. Você não pode alegar exagero. Você a agrediu. A câmera mostra claramente. Você agrediu uma mulher grávida. Não podemos justificar isso. O peito de Daniel se endureceu. E a intenção? E o estresse emocional? E o fato de ela me ter provocado? Não diga essas coisas, alertou o advogado. Nem para mim, nem para ninguém. O tribunal está considerando acusações formais. Sua única opção é cooperar. Daniel desligou o telefone abruptamente. As paredes pareciam se fechar sobre ele. Ele caminhou pela sala como um animal encurralado. Agarrou seu laptop, abriu uma publicação e começou a escrever uma longa mensagem direcionada ao público. Uma desculpa dramática misturada com desculpas. Ele leu em voz baixa. Eu estava sobrecarregado. Reagi mal. Helena sabe que eu nunca a machucaria de propósito. A mídia está distorcendo isso. Ele clicou. Publicar. 3 minutos depois, a mensagem havia desaparecido. O departamento de comunicação a removeu de todas as plataformas por violação de instruções legais. Daniel gritou e jogou o laptop contra a parede. Ele se sentia completamente sozinho. E então, tudo piorou. Seu telefone tocou novamente. Outro alerta. Outra manchete. 3 ex-funcionárias acusam Vilar de condutas passadas. A investigação se amplia. O coração de Daniel começou a bater forte em seu peito. Ele abriu o artigo. Lá estavam elas. Declarações, nomes, alegações de ameaças, abuso verbal, intimidação no trabalho. Não, isso é um ataque coordenado, murmurou. Lúcia fez isso. Ela está organizando. Ele abriu sua gaveta procurando qualquer ferramenta para se defender. Contratos antigos, estratégias de relações públicas, números de advogados, nada importava. A verdade já havia se espalhado demais. Lá fora, as vans de notícias enchiam a calçada. Os repórteres cercavam a entrada. As câmeras apontavam para seu terraço. Ele podia ouvir suas vozes quando a gritaria subia. Daniel Vilar. Tem algo a dizer sobre as acusações? É verdade que sua esposa apresentou uma declaração à polícia? Você renunciará como CEO? Tentou ocultar queixas anteriores? Cada pergunta o atingia como um soco. Ele fechou as cortinas e recuou. As palmas das mãos suavam. O silêncio dentro do escritório não era mais silêncio. Era uma pressão insuportável. Por um instante, ele tentou imaginar um mundo em que nada disso tivesse acontecido. Um mundo onde ele continuava intocável. Um mundo onde Helena o olhava sem medo. Um mundo onde Lúcia era apenas sua cunhada, não a mulher que segurava a arma que podia destruí-lo. Mas esse mundo não existia mais. E no hospital, do outro lado de São Paulo,
Helena dormia pela primeira vez desde que o pesadelo começou. Lúcia a vigiava com olhos firmes, sabendo que o mais difícil ainda estava por vir. Porque Daniel ainda não compreendia que este furacão não era mais apenas pelo tapa. Era por tudo o que ele havia feito, por tudo o que havia escondido, por tudo o que ele acreditou que jamais viria à luz. E a tempestade estava apenas começando. Daniel Vilar sempre imaginou que, se um dia perdesse seu poder, seria por um erro empresarial, um acordo mal calculado, um concorrente que crescesse muito rápido, talvez um trimestre ruim no mercado de ações. Mas nunca isso. Nunca, porque o mundo finalmente viu quem ele realmente era por trás do verniz perfeito. Às 9 da manhã, a sala de reuniões do Grupo Vilar estava carregada de uma tensão tão afiada que parecia capaz de partir a mesa em duas. Cada executivo permanecia rígido em sua cadeira de couro, evitando olhar para Daniel. O vídeo do tapa se repetia na tela gigante à frente sem som, gravando-se na história da empresa. Daniel estava de pé, pálido, suado e furioso. Isso foi completamente exagerado. Eu ainda posso controlar a situação. Deem-me a oportunidade de falar com a imprensa pessoalmente. João Carvalho entrelaçou as mãos. Seu tom era tranquilo, mas a firmeza por trás de suas palavras silenciou a sala. Daniel, você não pode mais nos liderar. A marca está desmoronando. Os investidores estão se retirando. As autoridades estão envolvidas. Devemos proteger a companhia. Daniel bateu na mesa com o punho. Eu construí esta empresa. Sim, respondeu João. E você a está destruindo. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns executivos se assustaram. Outros assentiram em silêncio. Os membros do conselho trocaram olhares. Uma votação silenciosa antes da oficial. João pigarreou. Procederemos à votação. A proposta é suspender Daniel Vilar de todas as suas funções executivas com efeito imediato. Em seguida, será iniciado um processo completo de destituição pendente de revisão legal. Daniel olhou para cada pessoa na mesa, buscando desesperadamente alguém disposto a defendê-lo. Mateus, seu assistente, baixou o olhar para seus papéis. 2 investidores de muitos anos evitaram seu olhar. Sua diretora financeira fechou os olhos sem oferecer apoio. Até aqueles que ele um dia chamou de aliados lhe davam as costas. Uma a uma, as mãos se levantaram. A votação foi unânime. Daniel sentiu o chão desmoronar. Isso é um erro. Vocês estão cometendo um erro enorme. João não desviou o olhar. Não, estamos corrigindo um. A segurança se aproximou em silêncio, oferecendo-lhe a oportunidade de sair com dignidade. Ele os afastou com um gesto e saiu da sala, mas a humilhação ficou cravada. Seu império não foi tirado com violência, mas com mãos firmes e vozes serenas que simplesmente se recusaram a afundar com ele. Nos portões do edifício, os repórteres o cercaram. Os microfones se estenderam em direção ao seu rosto como garras. As câmeras piscaram. As perguntas choveram tão rápido que ele mal conseguia entendê-las. Daniel, o que responde à sua suspensão? É verdade que perderá o cargo permanentemente? O que diz sobre as novas acusações? Onde está sua esposa agora? Sua respiração ficou curta. Sua visão embaçou. Ele empurrou câmeras e corpos, tentando avançar como se afastar a imprensa pudesse afastar também a verdade. Mas a verdade o seguiu. Quando chegou ao estacionamento, suas mãos tremiam, não de raiva desta vez, mas de um medo que subia por sua garganta, e ele não conseguia engolir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena se levantava lentamente em sua cama de hospital, enquanto Lúcia se espreguiçava ao lado dela. Uma enfermeira acabara de verificar seus sinais vitais
e o batimento suave do bebê ainda enchia a sala. "Você parece melhor", disse Lúcia com delicadeza. "Eu me sinto mais clara", respondeu Helena. "Pela primeira vez, sinto clareza." A televisão na parede mudou para notícias de última hora. Helena se enrijeceu, esperando outra manchete com desculpas de Daniel ou uma tentativa de controle de danos por parte da empresa. Mas a apresentadora falou com tom sereno e firme. O Grupo Vilar suspendeu oficialmente o diretor-geral Daniel Vilar. O conselho cita má conduta grave e uma investigação em andamento. Helena levou uma mão ao peito. Eles fizeram isso de verdade. Lúcia assentiu. Eles não tinham escolha. O mundo viu tudo. Eles não podem mais protegê-lo. Outra manchete apareceu na parte inferior da tela. Ex-funcionários apresentam novas acusações. A investigação se amplia. Helena olhou para a tela, absorvendo o peso de cada palavra. "Eu nunca quis arruinar a vida de ninguém. Eu só queria estar segura." Lúcia segurou sua mão. "Helena, você não arruinou nada. Ele arruinou. E agora, finalmente, o mundo o está responsabilizando." Helena recostou-se, deixando os ombros caírem. A tensão que havia vivido sob sua pele começava a se soltar. Ela não estava curada. Ainda não. Mas algo em sua respiração havia mudado. Mais livre. Mais firme. Uma batida suave interrompeu o silêncio. O delegado Ramos entrou com uma pasta e um sorriso cauteloso. "Tenho novidades." Helena se levantou um pouco. "O que está acontecendo agora?" Ramos se aproximou. Dado o caráter público do incidente, juntamente com as novas declarações e o relatório médico, a promotoria está preparando acusações formais. A senhora não terá que enfrentá-lo diretamente. Suas provas, os vídeos e os testemunhos são suficientes. Helena sentiu um nó no peito. Então está acontecendo de verdade. "Sim", confirmou Ramos. "E há mais. O juiz quer vê-la pela manhã. Quer finalizar as medidas de proteção e iniciar o processo." Lúcia abraçou suavemente sua irmã. "Você está quase chegando ao final." Helena respirou fundo. "E o bebê?" "O bebê está forte", disse Ramos. "E a senhora também." Helena deixou que essas palavras se assentassem dentro dela. Por anos, ela havia carregado o medo como um companheiro silencioso que lhe dizia que ela era muito pequena para lutar, muito quieta para importar, muito presa para escapar. Mas agora, ela sentia algo diferente brotando dentro de si. Algo feroz. Algo indomável. Sua vida não estava mais sob a sombra de Daniel. O tribunal a esperava. A justiça a esperava. O mundo esperava sua voz. E ela estava pronta. A sala do tribunal parecia mais fria do que Helena esperava. Mesmo com a luz do sol entrando pelas janelas altas, havia uma dureza no ar, como se as paredes entendessem a gravidade do que estava prestes a acontecer. Helena estava sentada na mesa da parte demandante, com as mãos apoiadas suavemente sobre a curva de sua barriga. Seu coração batia com firmeza, não com medo, mas com uma determinação que havia ganhado através de cada hematoma, cada noite silenciosa, cada momento em que se perguntou se escapar era possível. Lúcia estava ao seu lado, tão protetora como sempre. O delegado Ramos permanecia perto da entrada, dando-lhe pequenos gestos de tranquilidade. Helena inalou lentamente, deixando que o cheiro estéril da sala do tribunal se assentasse dentro dela. Ela estava pronta. Do outro lado da sala, Daniel Vilar entrou escoltado por 2 agentes. Seu cabelo, antes impecável, estava despenteado e seu terno, que sempre foi perfeito, pendia amassado sobre seus ombros. O passo seguro que ele havia mostrado ao mundo por anos havia desaparecido. Ele se sentou pesadamente e evitou olhar para Helena. Pela primeira vez, ele parecia um homem despojado de seu próprio mito. O juiz entrou
e todos se levantaram. Quando voltaram a se sentar, a sala ficou envolta em um silêncio tenso. Esta audiência concerne acusações de violência doméstica, agressão e violação de conduta ética que afeta a responsabilidade corporativa, anunciou o juiz. Escutaremos declarações antes de determinar os próximos passos. O advogado de Daniel se levantou primeiro, tentando resgatar o pouco que restava. Excelência, meu cliente lamenta profundamente o mal-entendido ocorrido. Agiu sob estresse emocional. O incidente foi exagerado pela mídia. Lúcia soltou um suspiro incrédulo. Helena permaneceu imóvel. O juiz levantou uma sobrancelha. Há evidências em vídeo. Múltiplos ângulos. O senhor está sugerindo que o material é enganoso? O advogado hesitou. Não enganoso, excelência. Simplesmente carente de contexto. Contexto? Repetiu o juiz. Seu cliente agrediu sua esposa grávida em um salão cheio de gente. Que contexto justificaria isso? A voz do advogado falhou. Foi um momento de frustração. Um momento de violência, corrigiu o juiz com firmeza. Daniel cerrou o maxilar e olhou para a mesa. Por um instante, parecia querer falar, mas nenhum som saiu de sua boca. Chegou a vez de Helena. O juiz fez um gesto amável. Senhora Vilar, pode falar se desejar. Este é o seu espaço para ser ouvida. Helena sentiu sua garganta apertar. Ela olhou para Lúcia, que sussurrou com os lábios. Você pode. Helena se levantou lentamente. Toda a sala a observava. Não eram permitidas câmeras lá dentro, mas o impacto de suas palavras seria sentido além daquelas paredes. Sua voz começou suave, mas firme. Por anos eu acreditei que o silêncio mantinha a paz. Pensei que, se eu ficasse quieta, as coisas melhorariam. Eu disse a mim mesma que ele estava estressado, que eu era sensível, que o que acontecia a portas fechadas não era real se eu fingisse que não doía. Ela pousou as mãos sobre a barriga. Mas ontem à noite eu entendi algo. O silêncio não protege ninguém. Só protege quem causa a dor. Daniel levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos. Helena continuou com mais força. Quando ele me agrediu, eu não estava apenas defendendo a mim. Eu estava defendendo meu filho. E quando as pessoas viram o que ele fez, eu compreendi algo que nunca me permiti acreditar. Eu não estava sozinha. Eu nunca estive sozinha. Ela olhou para Lúcia, depois para Ramos, depois para as enfermeiras que a haviam atendido, depois para o juiz que a escutava sem julgamento ou dúvida. As pessoas acreditaram em mim. A lei acreditou em mim. E pela primeira vez eu mesma acreditei em mim. Um longo suspiro escapou dela. Sua voz suavizou, mas foi projetada por toda a sala. Não estou aqui para destruí-lo. Estou aqui para quebrar o ciclo. Quero segurança. Quero paz. Quero que meu filho cresça sabendo que sua mãe escolheu a coragem em vez do medo. A sala ficou em silêncio por vários segundos. Então o juiz assentiu lentamente. Senhora Vilar, obrigado por sua coragem. Ele se virou para Daniel. Senhor Vilar, com base na evidência esmagadora, que inclui gravações de vídeo, relatórios médicos, declarações de testemunhas e um padrão de queixas anteriores que ressurgiram, este tribunal encontra fundamentos suficientes para prosseguir com acusações formais. O rosto de Daniel desmoronou. A realidade finalmente o alcançava. Helena, ele sussurrou. Por favor. Helena olhou para ele sem ódio, mas com conclusão. Eu não tenho mais medo de você. O juiz prosseguiu. A ordem de restrição continua em vigor. Seu acesso às instalações corporativas fica suspenso enquanto a investigação continua. As ações subsequentes serão determinadas quando a promotoria formalizar as acusações. Daniel baixou a cabeça entre as mãos. O leve eco de algo quebrando dentro dele percorreu a sala. O martelo bateu uma vez.
A audiência havia terminado. Helena soltou um longo e trêmulo suspiro. Lúcia a abraçou suavemente. Você conseguiu, sussurrou. Você lutou por você e pelo bebê. Helena sentiu um calor profundo no peito. Nós conseguimos, corrigiu. Elas saíram para o corredor iluminado. O ar parecia mais quente, mais suave, mais limpo. Lá fora, o sol banhava tudo com luz clara. Helena parou um momento e levantou o rosto para ele. O peso que ela havia carregado por anos começou a se dissolver a cada respiração. Lúcia se colocou ao lado dela. E agora? Helena levou uma mão à barriga quando o bebê deu um pequeno chute. Um sorriso tênue apareceu em seus lábios. Agora, ela disse, começamos de novo. Ela caminhou para frente, não mais como a sombra atrás de um homem poderoso, mas como uma mulher que havia recuperado sua vida. E a cada passo, ela carregava não a lembrança do tapa que tentou quebrá-la, mas a força que surgiu dele. Se você quer continuar acompanhando esta história de poder e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou da coragem de Helena. Sua audiência é fundamental, pois o apoio a histórias como esta ajuda a dar voz à verdade e a levantar conversas importantes sobre justiça e mudança no Brasil.